Bom, pessoal, então vamos lá. Essa palestra apresenta rotinas relacionadas à administração contratual. A ideia aqui é trazer elementos para suportar o gestor na elaboração da documentação de reivindicações. Com isso, é possível a utilização de um conjunto mínimo de procedimentos que levem à realização de registros de ocorrências que podem ser responsáveis por desvios na realização do contrato e que também podem estar interferindo nos resultados esperados. Com isso, ou seja, através da reivindicação, através da apresentação de um claim, através de uma abertura de uma negociação suportada por registros adequados, o gestor de contratos consegue recuperar os resultados e chegar às metas que foram pré-estabelecidas no início, quando se foi proposta a execução desse contrato, a execução de uma determinada obra, ok? Bem, com isso, o objetivo é apresentar uma compilação de informações, de metodologias que podem ser adaptadas para utilização na gestão de diferentes contratos e projetos de construção. Podem ser grandes projetos, pequenos projetos, sendo possível customização e adequação à realidade de cada empreendimento, uma vez que a relação entre contratante e contratado sempre vai existir. Ou seja, o que vai ser apresentado aqui é um contexto mais completo, que traz uma série de elementos que são aplicados em contratos de grande porte, em contratos de empreendimentos maiores. Agora, à medida que se toma conhecimento e se entende essa metodologia, ela é passível de ser customizada e ter aderência à realidade de cada contrato, tá certo? Ou seja, em empreendimentos menores, há condição de se utilizar parte, utilizar itens que têm relação direta com a documentação, a realidade da documentação de uma determinada obra dentro do seu contexto, tá certo? Por isso ela é relevante, está ligada diretamente aí à construção civil e tem toda a aderência aí para vocês que estão acompanhando a esse seminário aí, relacionados aí às obras civis, tá certo? Ok? Então vamos continuar. Dando continuidade ao que nós colocamos aí até o momento, nós que estamos inseridos dentro desse contexto da realização de obras, né, da implantação de contratos, sabemos e vivenciamos aí a realidade de que o atraso na entrega de obras é um problema crônico. Ele interfere diretamente na entrega dos empreendimentos e no retorno dos investimentos efetuados. É por isso que é necessário o acompanhamento sistemático do cumprimento das obrigações previstas em um contrato. E uma forma de fazer isso, uma forma estruturada, é através da gestão de projetos e da administração contratual, buscando a solução de divergências, para manter as condições acordadas entre as partes e buscando a efetiva realização do planejamento, a efetiva entrega das obras, a efetiva entrega das fases dentro do que foi programado, dentro do que foi previsto, trazendo com isso uma aderência de custo, permitindo com isso chegar a um resultado conforme o que foi projetado, tá certo? Por isso que a administração contratual e a gestão de projetos traz uma série de elementos que auxiliam na condução de contratos dentro dessa ótica e com esse objetivo, ok? Com a intenção de trazer um embasamento com referência em um método que já tenha uma aplicabilidade reconhecida e que traga referências sólidas, nós vamos desenvolver essa palestra a partir da metodologia do PMI e da terceira edição do seu guia PMBOK, que é uma edição que foi feita trazendo elementos específicos para projetos de construção. Isso foi feito justamente porque a indústria da construção civil necessita de um tipo específico de gerenciamento de projetos, pois exigem grandes quantidades de materiais, ferramentas e mão de obra, além de envolver numerosos e diversos stakeholders, né? Ou seja, elementos que afetam ou são afetados pelo projeto.
Todo esse contexto, né, traz a necessidade de se olhar para essa rotina de gerenciamento de contratos de construção de uma forma específica. E isso foi feito pelo PMI. E a partir disso, em cima dessas referências que são abordadas e trazidas por eles, é que nós vamos desenvolver aqui os temas que nós vamos estar apresentando. Embora ao longo da execução do contrato existam mudanças previamente acordadas, a disputa entre os envolvidos no projeto são comuns. Essas disputas levam a reivindicações, palavrinha que nós estamos citando aqui desde o início da nossa apresentação, tá certo? Bom, essas reivindicações ou claims, que é o termo em inglês, né, tratado e que muitas vezes dentro do ambiente de um determinado contrato é o que é conhecido aí por denominar uma solicitação, né, uma reivindicação. Tanto a reivindicação, o claim tem o mesmo significado, né, podem ser vistas por duas perspectivas. A parte que faz a reivindicação e a parte que defende os argumentos em relação a essa reivindicação que foi feita. Geralmente essas partes, né, são a contratada e o contratante, tá certo? Dentro dessa relação, ao longo da execução de um determinado contrato ou da execução de uma determinada obra, que surgem, né, esses pontos aí em relação à condução do serviço, à condução do contrato. Bom, a distinção entre uma reivindicação e uma mudança é o elemento de desacordo entre as partes quanto ao que é ou não devido. Se um acordo é alcançado, a reivindicação desaparece e passa a ser uma mudança. Se não, a reivindicação vai gerar uma negociação, né, que em muitos casos requer uma mediação, requer uma arbitragem, ou como consequência, se não se chegar a um acordo, pode até virar um litígio, até que seja definitivamente resolvida. O enfoque da análise das reivindicações está voltado para a manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, tá certo? Ou seja, aconteceu um fato, esse fato levou a uma modificação do cenário de execução da obra, do cenário de construção do empreendimento. Para isso foi necessário existir uma negociação. Se essa negociação teve sucesso, né, esse fato, essa mudança, essa reivindicação se resolveu, né, foi acordado e entre as partes chegou a uma condição onde é possível continuar a condução do projeto sem nenhum dano. Se não, vai existir aí um litígio que precisa ser resolvido, tá certo? Bom, quando se chega a uma condição dessa de disputa, né, em relação à reivindicação que foi feita, é preciso que exista, né, uma estrutura de documentação, né, é preciso que exista uma forma, né, que se dê uma forma a esse litígio, a esse desentendimento, para que seja possível avançar e se buscar uma solução. E segundo o PMBOK, né, o guia do PMI, essa situação pode ser gerida a partir de processos. E são definidos, então, para isso, 4 processos. E esses processos têm uma sequência, de certa forma, tá certo? Começa com a identificação da reivindicação, em seguida, a qualificação da reivindicação, tá certo? E dentro daquela ótica que eu coloquei, de quem faz a solicitação e de quem recebe a solicitação, vem um processo de prevenção da reivindicação e o último de resolução dessa reivindicação, tá certo? Ou seja, o PMBOK traz 4 processos, agrega 4 processos aos 47 que ele já tem definido aí para gestão de projetos, né? Justamente para tratar desta questão de mudança, dessa questão de fato novo, dessa questão da necessidade de um realinhamento de entendimentos em relação à condução do contrato. A questão-chave para que isso ocorra
é a aplicação do conjunto de processos para cada gestão de escopo mais eficiente e eficaz.